Estamos de volta com o nosso Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. Pessoal, o programa tá bom demais com a participação da galera. A temática das plantas fez sucesso, né, Lê? Não fez? Demais, né? Calma que eu não tô acertando teu microfone. Tu fez bagunça, vai lá. Fala de novo. Oi? Não. Eu tô no 1, agora eu tô Tu tá no 4. Como é que tu botou o 4 no lugar do 2? Eu tô dando uma de mano. Não fui eu, ó. Aqui, ó, tá certinho. Não, mas esse é o 4. Seria o da sequência, assim, ó. Aí a gente discutindo os botões, mas briga tudo bem. Com o chefe que mexeu aqui na mesa. Tudo bem. Mas o importante é que tá bem legal o programa. O pessoal tá participando. A gente falou que ia falar de planta, né, Ale? Já tem gente mandando foto das suas plantas. O Paulo Geller acabou de comprar uma arvorezinha pra sua casa. E nós vamos perguntar muito pra nossa convidada. Temos o prazer de receber a Neide Medeiros, jardineira autodidata, faz consultoria botânica, está aqui conosco no estúdio. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Alê. Boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. O que eu mais gostei que você não falou que aí não tá na pauta, mas que tá aqui no presente que ela deu pra gente, que ela faz jardinagem afetiva. Eu achei isso maravilhoso. Demais. O que é a jardinagem afetiva? A jardinagem afetiva é aquela jardinagem que você faz pro teu resgate afetivo, literalmente. Porque teve um momento em que a jardinagem se tornou algo muito mecânico, somente a estética. Sim. E a jardinagem, ela tem essa conexão com o ser humano. Então, desde fazer um projeto de paisagismo onde você tem plantas com resgate afetivo da tua família, da tua história, da tua infância, de aproximar a pessoa da planta, não apenas ter uma planta num vaso dentro da sua casa, mas aproximar, fazer com que aquele cliente que nunca teve uma vivência com a planta, ele se conecte com aquela planta e a vivência, a experiência com ele, com aquela jardinagem seja diferente, não seja apenas uma planta no canto, é um ser vivo atuando, participando da vida das pessoas. Nossa, minha casa é lotada de ser vivo. Pois é, conta pra mim. Eu tenho planta por tudo. Maravilhoso. O tema de hoje é o seguinte: planta no quarto, pode? Pode e deve. Viste, Lê? Então tô errada. Não, é que eu acho que deve ter alguma plantinha ali que não seja boa, mas a Neide vai explicar pra gente aí. Lá. Então vamos lá. Muito poucas, na verdade. O que tem-se o mito que as plantas tiram o oxigênio do ar à noite no nosso quarto e só liberam o dióxido de carbono. Mas não é verdade. Na verdade, o que acontece é que as plantas durante o dia fazem a sua fotossíntese, tiram o dióxido de carbono do ar e liberam oxigênio. À noite, elas não fazem esse processo, que é a fotossíntese, né? Porque elas precisam da luz, da energia solar para fazer esse processo. E à noite não tem. Porém, para chegar num nível de se quer pensar em fazer qualquer tipo de mal para você dentro do teu ambiente, tu tem que ter literalmente uma floresta amazônica dentro do teu quarto. Ela vem nós botando a culpa na floresta amazônica. E olhe lá, porque se você tá dentro de uma floresta, você morre? Não. Você vive, né? Faz sentido. Então, as plantas, elas ajudam a nossa sobrevivência e dentro do quarto, elas auxiliam em muito. Tanto é que as últimas pesquisas tem saído um pouquinho, né? Se fala muito dessa coisa das plantas ajudarem a limpar o ar, filtrar o ar. Tem muitas plantas estudadas que comprovadamente tiram elementos químicos do ar que são nocivos e a gente não se percebe. Por exemplo, nós estamos aí vivenciando, e não sou eu que estou dizendo, a Defesa Civil, né, o Coutinho, o nosso climatologista Ronaldo Coutinho, que nós estamos com essa fumaça da Amazônia, das queimadas da Amazônia. Terrível olhar pro céu. Ter plantas em casa que filtram toxinas, elas podem ajudar a dar uma limpadinha, pelo menos dentro de casa, do ar? Elas deixam o teu ar mais leve, mas ao ponto de chegar e filtrar e limpar para eliminar, não, porque daí precisa de uma grande quantidade, mas ela vai te ajudar. E muito nesse aspecto das pesquisas que vem saído um pouquinho desse aspecto do ar, elas batem muito hoje no aspecto mental. O efeito das plantas, o efeito positivo das plantas da saúde mental das pessoas é tão grande quanto o efeito das plantas na qualidade do ar para as pessoas. E não só as propriedades da planta em si, mas também olhar para o verde também tem a ver? Sim, porque para a planta, né? O que acontece, Ale? Estudando a neurociência, a nossa ancestralidade, ela está dentro da mata, né? Então, tanto é que o que acontece quando a gente ouve o som dos pássaros? A gente fica mais tranquilo, a gente gosta, é uma coisa agradável. Sim. Por quê? Porque na ancestralidade
ter canto de pássaro para os homens que viviam lá nas cavernas era sinal de que estava tudo bem, que não tinha nenhum problema, eles poderiam sair para fazer a coleta dos frutos, então era algo positivo. Então isso assimilou, né, no cérebro humano. E a mesma coisa as plantas, né? Estar no ambiente de plantas era algo positivo, né, para os homens daquela época, porque trazia proteção para eles. Tanto é que uma coisa muito gostosa, assim, quando você vê plantas pendentes, plantas penduradas, não te dá um ar gostoso, assim, uma coisa? Dá. Porque vem dessa coisa da ancestralidade que que os homens viviam, né? As pessoas viviam nas florestas e tinham verde em cima. Então, quando tu olha o verde acima dos teus olhos, remete essa coisa da vivência, né? Dos primeiros seres humanos. Então, tu ter a planta, ela tem as propriedades que são positivas, mas também tem toda essa coisa da neurociência, da ancestralidade que traz os aspectos positivos para a tua saúde mental. A planta me acalma muito. É o meu refúgio. É o meu refúgio. Por isso que eu tenho tanta planta. Eu preciso de muitos refúgios. Mas assim, voltando à questão do quarto, então, né? Você falou que deve. Sim. Não só pode, como deve. Mas você falou que algumas não seria ideal. Quais? Aquelas que porventura tenham algum tipo de efeito alucinógeno, como, por exemplo, o cacto dama da noite, né, que tem um cheiro bastante forte. Verdade. Então, isso não é então, se você, por exemplo, mora numa casa, é interessante que você não tenha isso muito próximo das janelas do teu quarto, porque ele tem um cheiro forte, né? Então, essas plantas, e se claro você tem um bebê, um animalzinho de estimação que mexa nas coisas, daí evitar aquelas plantas tóxicas, como por exemplo o Comigo Ninguém Pode, que é uma planta que quando tu tem um bichinho que mexe nas plantas, não é indicado porque tu pode ter um acidente. O lírio da paz também, né? Aquele lírio, né? O lírio é um pouco menos, porque de forma geral todas as plantas têm algum elemento tóxico, né? Um pouco mais, um pouco menos. Mas dentre as plantas a menos indicada é o lírio, Comigo Ninguém Pode. Os demais são tranquilos, assim, para você causar uma intoxicação, tu tem que consumir muito, tipo a suculenta, o colar de pérolas, aquelas bolinhas, né? Já teve caso de bichinho consumir e passar mal. Mas ele tem que comer toda a planta para passar mal, né? Mas de forma geral, as plantas assim não tem contraindicação dentro do teu quarto, inclusive algumas são mais indicadas ainda do que outras. Sim, nós temos uma ouvinte, nós ganhamos uma ouvinte maravilhosa que é a Patrícia, da Terrariums Quero Mais Verde, maravilhosa, eu ganhei o terrário dela, ela é maravilhosa, muito linda, tá lá bem cuidadinho, viu, Paty? Olá meninas, eu sou suspeita para falar de plantas, mas umas ótimas opções para ter plantas em casa são os terrários, né, que é fácil de cuidar, baixa manutenção, ocupa pouco espaço, além de serem encantadores e proporcionar uma conexão única com a natureza. Beijo, Gica, Ale e Neide. Ela mandou um beijo pra ti também. Paty, eu me conecto muito com a natureza dentro desse ambiente que eu crio com as minhas plantas, flores, né? É tão bom chegar em casa, a gente se sente tão bem, né? Sim, ele traz essa paz, porque os efeitos diretos das plantas afetam o bom humor, afetam o humor das pessoas, afetam a criatividade, a concentração e o foco. Tanto é que as plantas são muito indicadas, inclusive para ambientes de trabalho. Eu ia falar, então no escritório é recomendado ter um verdinho ali. Super, ele ajuda na criatividade, na concentração, no foco. É maravilhoso você ter plantas no ambiente de escritório, de trabalho. Então, nós estamos recebendo a Neide Medeiros aqui, né? Ela que trabalha com jardinagem, paisagismo, jardinagem afetiva, né? Estamos falando de plantas, ela já respondeu, planta no quarto pode ou não pode, como não só pode, como deve, né? Cuidar algumas que ela sugeriu ali para não colocar, como a dama da noite, algumas outras que possam atrapalhar em questão de cheiro e outras coisas, tá? Mas você não vai morrer sufocado se você tem uma planta dentro do quarto. Não, você não morre sufocado com gato. Não é? É isso aí. A planta é menos do que um gato no teu quarto, um cachorrinho. Isso aí. Bem menos. É isso aí. Gente, se tiver alguma pergunta, manda pra gente, 984410010. Ela vai ficar conosco até o fim do programa. Nós temos mensagens do reitor do Unibave, Gui Valente. Boa tarde, minhas joias das 5, abração. Meu Deus, que honra. O doutor Cripa mandou pra gente um áudio particular cantando dos bichinhos da Parmalat. Eu queria tanto dar um play. Eu queria tanto dar um play. Mas eu já escutei aqui. Cripa, doutor Cripa, foi tão legal te ouvir cantar.
Eu relembrei o nosso terceirão que a gente fez, lembra, na gincana? Ele disse que tem fotos da gente vestidinho. Manda, se tu achares, né? Tu manda pra mim, tá, Cripa? Gente, intervalo. Voltamos já com mais Neide Medeiros aqui no Multiverso. Estamos de volta com o Multiverso. Já tivemos a nossa consultoria particular aqui, né? Durante o intervalo. Aproveitamos a Neide. Hoje as plantas nos conectam. As plantas nos O verde nos conectam, ponto, né? Agora transtornados a pegar no meu pé o resto da vida, né? Eles não estão escutando. Tô falando de verde, né? Já faltou botar um Bob Marley aqui, pronto. Mas olha aqui, ó, o nosso ouvinte, o Rogério Monteiro. Ô, Rogério, tudo que vocês falarem aqui tá dentro do assunto. Ele falou o seguinte, ó. Boa tarde, sei que o assunto agora é outro, mas sou do tempo da Carta de Amor da Rádio Cidade de Porto Alegre. Eu sou o Rogério de Araranguá. Nossa! O que é a carta? Era tipo um correio elegante? Você mandava carta mesmo pro rádio. E eles liam a carta de amor, não é, Rogério? Aqueles programas da madrugada? O Love Songs da madrugada. Love Songs. Tem de noite também, das 10 da Love Songs. Love o pessoal Songs mandava, are back again. né? Atenção, Alecoga. Aqui é o Fernando, estou mandando uma mensagem. Era assim, eles vinham com aquela voz demais, linda, sei. sabe? Era bem um assim. correio elegante, né? De certa forma. O Rogério disse que a esposa dele tem bastante folhagem dentro de casa. Folhagem. Maravilhosa. Folhagem é boa, isso é da minha época, as folhagens. Porque o que acontece? Quando tu vê muita massa verde, as pessoas chamavam de folhagens, folhas, né? Sim, sim. E quando via o colorido eram flores, mas na verdade são todas plantas, né? Todas folhas, né? A Neide Medeiros é a nossa convidada de hoje. Ela deu uma plantinha muito linda pra gente. Ela realiza trabalho de jardinagem, paisagismo, é autodidata. Tem o arroba, né? Arroba Neide Medeiros Oficial. Tem o Facebook, tem telefone que daqui a pouco ela já vai dar. Como é que você, o seu trabalho hoje, Neide? Que você faz consultoria, você tem um espaço, como é que é? Então, tudo que é relacionado a plantas eu atuo. Eu faço desde a consultoria botânica, as pessoas têm dúvida em casa, como cultiva a planta, qual a melhor planta para o espaço dela. Eu faço essa consultoria, essa indicação, faço a implantação, faço projetos de paisagismo, implantação de paisagismo. Enfim, toda essa parte, arranjos de suculenta, terrários, toda a parte faz de resgate? plantas. Tipo, eu tô com todas as minhas plantinhas, fui viajar. Hospital Verde. Tem mesmo? Hospital Verde e Babá Verde. Também, tipo, se eu for viajar, eu posso te chamar? Isso, exatamente. Babá Verde, gostei. Não tem com quem deixar. É verdade. Literalmente deixar as plantas, né? Não dá pra mandar pra sua casa. Exatamente. Ai, que E demais. você... Principalmente quem tem plantas afetivas, tipo, essa aqui é uma planta que eu ganhei da minha avó, eu não quero perder, Sim, tá com sim. problema, a gente faz recuperação. Ô, Neide, você tem um espaço ou você trabalha com as floriculturas, com os fornecedores de plantas? Como é que é? Por enquanto, meu espaço é na minha casa. Sim. Mas grandes projetos aí pra gente ter legal. o próprio espaço pra atender, mas a minha parceria com os viveiros, principalmente, Sim, né? sim. Porque daí são grandes volumes, Sim. plantas maiores, né? Nem tanto as floriculturas, porque daí elas atuam com plantas menores, Sim, mais são coisas mais de nichados, casa, né? assim, Pergunta que surgiu aqui. Ar-condicionado prejudica muito a planta? Algumas sim, aquelas que são mais sensíveis à falta de umidade no ar. Por exemplo, a palmeira rafis, que é uma palmeira super indicada para ambiente interno. Essa aí já mandei pro céu algumas. Porque Perdão, meu Deus, por causa do ar-condicionado. Faz parte, Gi, faz parte. Você aprender sobre a dinâmica da planta e tu perder planta no começo faz parte. Isso não é pecado, tá tudo certo. É que essa é muito recomendada para dentro de casa. Exatamente, mas não na frente do ar-condicionado. Ela gosta de umidade, ela não gosta de sol forte batendo nela, apesar de que ela se adapta em locais que tem sol, né? Só que o que acontece com o ar-condicionado? Ele tira a umidade do ar e as plantas precisam de umidade no ar, principalmente aquelas plantas de ambiente tropical, subtropical. Então, a partir do momento que tu tira a umidade do ar, a planta vai sentir. E se você não tem um cuidado maior na rega, né? Porque daí você tirou a umidade do ar, tem que compensar essa umidade de outra forma, né? Regando a planta, oferecendo água borrifada nas folhas. Então, um exemplo é a samambaia. O meu erro até aprender foi isso. Eu botava dentro de casa, eu sempre comprava, ambiente pra dentro de casa, beleza. Mas ela ficava bem na sala onde o ar-condicionado pegava em cheio, né? E não, ficava num nicho lá perto da TV, muito lindo. E daí, a hora que eu ia molhar, eu molhava só ali na terrinha. Molhava bastante, mas molhava só ali. Eu não borrifava. Então, aí começava secando as pontas. Aí quando você vai lá e corta. Tem aí ela que cortar. Não, muitas pessoas não gostam, vão lá e cortam. Mas não é o certo.
Não é o indicado, porque ela vai continuar secando. O ideal é você fazer o tratamento pra parar aquilo ali. Aí quando parou, aí sim, daí tu vai lá e corta. Mas ela volta quando seca ou não? Não volta, mas ela continua soltando brotos novos e saudáveis, né? Porque ela não tem esse poder de regeneração, mas ela para, ela estanca aquele secamento, né? Outra que sofre muito com isso é com o ar-condicionado, são as samambaias, as marantas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta do ar-condicionado sempre ligado no teu quarto, opte por aquelas plantas que não exigem tanta umidade no ar, como as suculentas. O lírio da paz também não. Ela sobrevive de boas. Ela sobrevive, só que tu tem que cuidar da umidade, né? O antúrio, a aloe vera, inclusive falando sobre essa coisa da oxigênio, né, dióxido de carbono, 2 plantas que são indicadas para o quarto, porque elas continuam fazendo esse processo de troca, tirando o dióxido de carbono do ar e soltando o oxigênio, é a aloe vera e a espada de São Jorge. São 2 plantas que tu pode ter no teu quarto. E na verdade elas fazem muito bem. Sim, fazem muito bem, porque além da questão de limpar o ar, elas fazem bem também pro teu mental, né? Porque é o teu ambiente, é o teu quarto. Tu quer que ele esteja o mais confortável, mais confortável, aconchegante, agradável, enfim, possível. E as plantas vão trazer isso pra ti, pro teu quarto. Imagina tu acordar e dar de cara com uma planta bonita. Tu já acorda com outro nível, né? Com outro ânimo. Acordo. É assim mesmo. Simples assim. Esse é o poder das plantas, né? De mudar, de mexer com o humor das pessoas, de mexer com o psicológico das pessoas de forma positiva, não de forma negativa. Ô, Neide, qual é a planta mais difícil de cuidar? Dessas de casa, a gente tá falando, né? Olha, aí vai de cada pessoa. Eu, por exemplo, tenho uma plantinha que, cara, por mais que eu cuide, E olha que você é especialista, hein? A bichinha não vai, que é uma espécie de era, que é a era variegata. Ela seca. É uma coisinha, tem que ter um ambiente. Não, ela é uma folhagem, uma rasteira, na verdade. A gente usa ela como pendente, mas na natureza ela é uma rasteira, assim, ela é de chão, né? Só que o que acontece? Ela é sensível à umidade e sensível à claridade. É uma bem que vai caindo assim, bem comprida. Ó, até a minha joia, que eu falo que é a minha joia, é a folhinha dela. Eu já sei qual é essa daí. Que é a era. Só que ela tem as folhinhas manchadinhas de branco. Mas lá na minha casa, lá no meu prédio, que daí é quase como se fosse uma casa, tem a horta lá embaixo com pés de laranja. Que coisa maravilhosa. Eu boto lá embaixo, Neide. Quando essa daí secou, enfim, eu botei ela lá embaixo, ela tá revivendo. Porque é muito úmido, um lugar muito, quase sei lá. Uma caverna. É quase um ambientezinho de floresta, né? Musgos. Como é que é um lugar? Sim, com umidade tem bastante musgo. Muita umidade, ela gosta de lá. Gostar. Então deixa ela lá. Feliz. Ela vai gostar. Depois, quando ela estiver cheia de novo, eu volto pra minha casa. Mas assim, ó, varia, né? Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, com o lírio da paz. Mas o lírio é muito porque fácil. Acontece, o lírio exige um pouco mais de rega. E daí, se você não tem uma rotina, porque o principal erro das pessoas ela vai lá e compra a planta por achar bonita. Ela não pensa primeiro onde que essa planta vai ficar na casa dela, qual é a rotina que ela tem disponível. Eu vou ter tempo para cuidar, para regar, para adubar, enfim, né? E daí essa planta dá na minha casa, essa planta precisa de sol, a minha casa tem sol ou é só sombra? Então, a gente faz o efeito invertido, a gente pega aquela planta bonita, leva pra casa, não é o ambiente da planta, daí a planta morre e tu fica te sentindo mal, eu não tenho jeito pra planta, mas não, na verdade, é só falta de informação. É uma planta bem temperamental, tá, Lê? Ela desmaia mesmo, se você não dá água, ela desmaia. E daí, se você não for lá conversar com ela, né, fazer carinho, dar uma aguinha pra ela, daí ela volta. Depois de um tempo, depois de umas 3, 4 horas, ela tá linda de novo. Mas ela desmaia. Mas ela é tranquila, porque a partir do momento que você der água, for dando água pra ela volta. Né? Diferente de outras que você não molhar e ela der uma desmaiada ali, você não levanta nunca mais. Né? E o lírio que eu percebi também, Neide, não pode ficar muito exposto ao vento, porque não gosta. Não gosta. Ela também desmaia. A samambaia também não curte muito o vento forte, né? Eles não dá pra deixar na sacada, muito, por exemplo, sabe? O segredo do lírio, inclusive, é uma adubação frequente dele, vai ter sempre floração. E conta a mística que ele faz a purificação do ambiente de energias negativas.
Ele, a espada de São Jorge. Sim, a espada eu sabia. Fazem essa mística de limpeza do ambiente. Eu adoro o lírio da Eu paz. recebi uma pergunta aqui, tem uma amiga minha que gosta de ter planta no banheiro. Mas isso é uma outra coisa que é outro mito, Ale. As pessoas pensam que não pode ter planta no quarto. Pode, deve, em qualquer canto do teu quarto, desde que pegue a claridade que a planta precisa, né? E o banheiro é um local super indicado para plantas que exigem essa umidade, né? Então, jiboia, Philodendron Brasil, o lírio da paz... Enfim, essas plantas que não exigem uma claridade muito, muito intensa, mas exigem ambiente úmido, amam esse ambiente. Né? É verdade. O que você deve evitar no banheiro são suculentas e cactos de forma ampla, porque tu tem umidade, são plantas que não gostam de umidade e precisam de sol, exceto a Zamioculca, que é uma priminha ali das suculentas, que é super indicada para banheiro, só que daí é o tipo de planta que tu vai regar, tipo, uma vez por mês e olha lá. E olha lá. Olha lá. A Patrícia da Terrário disse o seguinte, ela disse que a Venca comigo não vai, já tentei várias vezes, mas não consigo ativar. A Venca, muitas pessoas têm dificuldade, só que o segredo da Venca é tu não ter dó e fazer poda, é igual a renda francesa, a renda portuguesa. Tu não pode ter dó da bichinha. O que é a Venca? A Venca é uma espécie de samambaia que nasce nas partes mais baixas da floresta, então ela tá sempre camuflada, sempre escondidinha, então ela é super sensível à água de mais, água de menos, a vento, a batida. Só que quando ela não tá legal, tu tem que literalmente meter a tesoura, fazer a poda drástica, cuidar dela com a rega e com a iluminação, que ela volta e volta a mil, assim. Mas a Venca é um caso que também as pessoas têm delicado. Tem gente que tem dificuldade com suculenta, que meleca a suculenta, que apodrece. Enfim, e isso vai também não só da pessoa, mas o ambiente que a pessoa propicia para a planta, né? Sim. Então, para mim, a que mais fechou até hoje é o lírio. É o lírio. Até eu ganhei um elogio. Eu sou suspeita de falar, porque ele vai desde terrário, a banheiro, a sacada, ele vai em todos os lugares. Eu ganhei elogio da minha cunhada que veio me fazer uma visita, ela veio lá de Tubarão, e dela disse, ai, que plantas lindas, olha a folha verde como brilha. E olha que eu nem lavei elas, assim. E elas são muito lindas mesmo. Ai, Neide, acabou o tempo, querida. Manda o seu telefone e o arroba pro pessoal. Contatos. No WhatsApp é 991100281. E nas redes sociais vocês me encontram como Neide Medeiros. No meu cartãozinho tá ali oficial, mas é Neide Medeiros Paisagismo. Então tá, eu li o oficial aqui, mas é Neide Medeiros. A gente faz as fotos da Neide ali no arroba programa Multiverso também, é só clicar. Isso aí, gente, beijo no coração, muito obrigada pela companhia. Fique agora com Transtornados.